Sua placa-mãe não está funcionando ou está exibindo essa mensagem? A solução pode ser mais simples do que você imagina, então veja esse rápido vídeo e descubra como resolver. Recentemente, precisei reinstalar o Windows numa máquina. O motivo para isso era o fato do Windows estar muito lento e muitas vezes não iniciava. O Windows ficava somente na tela de entrada. O ambiente DOS funcionava aparentemente normal. Usei um pendrive com um mini sistema operacional para dar o boot, e mesmo assim o PC não colaborava em carregar o sistema. Isso me fez levantar algumas questões a verificar. Primeiro, poderia ser uma falha, defeito de bad block no HD. Segundo, poderia ser cabo de dados defeituoso. Terceiro, poderia ser problemas na distribuição de energia da fonte no PC. Quarto, memória RAM e também um dos mais temidos problemas, que seria um problema eletrônico na placa-mãe. Esse conteúdo está sendo útil para você? Então clique no botão like para me ajudar a continuar a produzir mais vídeos e disponibilizar aqui no canal. Seu like é muito importante, porque com essa ação simples e rápida, o YouTube entenderá que esse conteúdo é relevante e vai indicar esse vídeo para muito mais pessoas. Aproveite e clique no botão inscrever-se, se ainda não for o nosso inscrito, e ative o sininho, assim você não perderá nenhuma novidade aqui do canal. Lembrando que toda semana terá sempre vídeos novos, feitos especialmente para você. Vamos continuar. Quando abri o gabinete do PC, me deparei com esse componente estourado. Nos testes que fiz, percebi que toda tentativa de rodar um sistema operacional dava erro de travamento geral, ou seja, não adiantava tentar rodar um sistema pelo HDD, drive de CD ou DVD e nem mesmo por um pendrive que tudo travava. A dica que vou te dar é uma das últimas possibilidades antes de você condenar a sua placa-mãe. Vou te contar a minha experiência e espero que eu possa te ajudar. Já de imediato, vou te dizer que a placa-mãe voltou a funcionar perfeitamente. O Windows carregou normal pelo HDD, pelo drive de DVD e também pela USB. A solução é a seguinte, sendo bem direto, é trocar esse componente. Por mais óbvio que pareça, o que vejo muita gente fazer é jogar fora e comprar uma outra placa-mãe porque acreditam que a placa-mãe esteja perdida ou mesmo condenada. Onde moro, entrei em contato com lojas de informática e ninguém quis fazer o serviço de reparo. A mesma resposta eu tive de lugares que consertam TVs, aparelhos de som e outros eletrônicos. Então, eu mesmo troquei o componente. Eu paguei por uma nova peça, quero dizer, por um novo componente, e pasmem, somente R$ 1,50. Isso mesmo, eu paguei R$ 1,50. Tirei esse componente, soldei outro novo em seu lugar e a placa-mãe voltou a funcionar. O componente queimado que eu retirei é esse aqui. Dá para ver que ele estourou mesmo na parte de cima. Eu soldei um novo no lugar e ficou assim. Só para você saber, eu não sou formado em eletrônica, nem sei fazer leitura e interpretação de componentes, ou mesmo, como dizem os técnicos em eletrônica, eu não sei ler ou interpretar esquemas eletrônicos, que é como se fosse uma planta de arquitetura de uma casa. Eu simplesmente fui numa loja que vende esses componentes para eletrônica, tipo resistor, capacitor, fontes, soldas, botões, entre outros produtos. Eu levei para o atendente olhar e logo de cara ele me perguntou, meio que afirmando, "É de placa-mãe, né?" Eu respondi, "É sim, como você sabe só de olhar?" E ele me respondeu, "Esse é o componente que mais estraga nas placas-mães. É só trocar e provavelmente voltará a funcionar." E realmente voltou a funcionar perfeitamente. Gastei R$ 1,50 no componente. Vou agora te mostrar o que eu usei para tirar e para soldar novamente esse componente. Eu usei esse ferro de solda. É um ferro de solda muito antigo. Sem brincadeira, esse ferro de solda tem por volta de uns 30 anos. Usei esse sugador de solda, ou seja, eu encostava o ferro de solda no componente estragado e sugava a solda com ele. Fiz isso umas 5 vezes para cada perna do componente estragado e consegui soltar ele da placa-mãe. Usei esse fio de solda que já tem alguns anos, indicado por um lojista especializado, e foi só isso.
Nada mais, foi só isso que eu usei para poder tirar o componente estragado e colocar um outro novo em seu lugar. O componente que eu troquei tem esse nome aqui, capacitor eletrolítico 1800 UF 6.3V. Se você estiver com um problema parecido e não tem ferro de solda, sugador e fio de solda, eu te aconselharia a procurar um lugar que mexa com eletrônica e peça para a pessoa retirar o componente e soldar outro em seu lugar. Apenas peça para fazer o serviço. Um técnico experiente me explicou por que muitas lojas e assistências técnicas não querem fazer o serviço. Vou te contar tudo e leve tudo em consideração, ok? Primeiro motivo, você deve assumir todo o risco sobre a troca do componente. Ou seja, se vier a danificar, sair fumaça, estragar processador, memória, fonte, HD ou qualquer outra peça, você será o único responsável. Não culpe ou transfira a responsabilidade para o técnico. Você será o total responsável, ok? Segundo, um componente como esse pode ter queimado ou estragado por culpa de outro componente. Nesses casos, após a substituição, a chance dele estragar, queimar ou estourar é bem grande. Terceiro, os técnicos não gostam de fazer esse tipo de serviço justamente porque chegar a uma resposta precisa envolve um certo tempo e o risco de trocar o componente e queimar esse novo componente existe e é real. Quarto, se outros problemas aparecerem, geralmente o dono da placa-mãe irá querer culpar o técnico que trocou o componente pelos problemas seguintes que possam vir a acontecer. Em resumo, os técnicos, não todos com certeza, não querem ser responsáveis pelo que possa acontecer numa troca de componente. Um serviço desse, de tirar o componente estragado e soldar um outro novo em seu lugar, pode custar por volta de R$10, já com o componente. Mas, novamente frisando, a informação que recebi é que o risco não compensa uma possível dor de cabeça para o técnico que fizer o serviço. Então, se for pedir para fazer o serviço, assuma todo o risco, e assim o técnico poderá trocar o componente para você. Lembre-se dos riscos envolvidos: estragar HDs, memória, processador ou outros componentes. Eu resolvi correr o risco e deu tudo certo. Esse foi o meu caso, na minha situação. Aceitei os riscos e deu certo, como também poderia ter perdido tudo ou a maioria das peças. Coloque tudo na balança, se vale a pena ou não. O risco e a responsabilidade serão sempre seus. Você decide. Não deixe de ver os outros vídeos aqui do canal, que poderão te ajudar muito em várias questões que envolvam o uso de computadores, celulares, finanças e muito mais. Lembrando que toda semana tem sempre vídeos novos, feitos especialmente para você. Gostou do conteúdo desse vídeo? Então já deixa o seu like, clique no botão inscrever-se se não for o nosso inscrito e ative o sininho. Dessa forma, o YouTube irá te avisar toda vez que eu postar um novo vídeo. Precisa de mais informações e dicas? Então acesse o nosso site oficial, que é o www.qualidadesempre.com.br. Lá você encontrará matérias incríveis de como trabalhar em casa, utilizando o seu computador, tablet ou celular, dicas de viagens, como ser um youtuber, jogos, day trade, dicas de tecnologia e também você poderá baixar e compartilhar imagens de bom dia, boa tarde, boa noite, feliz aniversário, mensagens de paz e harmonia e muito mais, tudo de graça, para você poder enviar para seus amigos e familiares pelo WhatsApp. Aproveite também para conhecer os nossos outros dois canais, Gramado Canela e o Mundo, onde compartilho dicas diversas de viagens. Lá você terá à sua disposição vídeos em 360 graus, onde é possível mover o ângulo da câmera para qualquer direção. É uma experiência muito curiosa e divertida. Há também um vídeo detalhado de custos, para você que quer conhecer a Holanda. Não deixe de conferir e veja quanto custaria uma viagem para 2 pessoas para esse maravilhoso país. Em nosso mais novo canal, que é o Walking the Living, eu apresento uma nova proposta, que vem ganhando cada vez mais força e admiração dentro do YouTube, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Nesse canal eu te mostro lugares onde é possível ver e ouvir o som ambiente.
Em todos os vídeos não é dito uma única palavra, pois a única opinião que importa é a sua. Você poderá tirar as suas próprias conclusões. Faça a sua visita e compartilhe os links com seus amigos e familiares. Isso me ajudará muito a crescer e a continuar a produzir mais conteúdos, sempre de graça para você. Sou o Félix e te vejo no próximo vídeo. Fui!